Esse é um tema que me fascina. Me fascina tanto que eu me orgulho muito de dizer que eu fui a primeira pessoa no Brasil que escreveu o primeiro texto sobre mulheres colecionadoras. Eu não achei, não encontrei. Tomara que eu esteja errado, mas eu não encontrei nenhum texto falando sobre esse aspecto do colecionismo, né? Então, por isso eu costumo dizer que sou o primeiro a escrever. E é um texto de 2016, publicado numa revista, na revista Ouvir Ouvir, que é do programa de pós-graduação das artes da Universidade Federal de Uberlândia, a convite da minha querida amiga Beatriz Rauscher, que é uma artista, professora, crítica de arte, curadora, enfim, e ela me convidou para organizar esse dossiê da revista, que está disponível aí, volume 13, se não me engano, está disponível na internet de graça, basta para vocês colocarem dossiê Sistema das Artes Visuais do Brasil, e vocês vão encontrar. E ali eu escrevo sobre justamente a importância das mulheres no Brasil, numa transição do modernismo para o contemporâneo, tentando estabelecer, a partir de alguns casos, uma espécie de um perfil, né, das mulheres que colecionam. Então, peguei lá desde a Dona Odila Penteado, depois as irmãs Clabin, e vim para o contemporâneo, para algumas mulheres, como a Vera Chaves, a Ana Longobardi, né, e algumas outras, buscando identificar aí algumas questões em relação ao espírito do tempo em que essas mulheres vivem. Mas as mulheres têm uma tradição fortíssima, né? Infelizmente, o colecionismo, assim como a própria história da arte e nos outros segmentos de modo geral, ele tem uma preponderância masculina muito forte, né? Na minha pesquisa isso se manifesta com um número expressivo bem maior de homens colecionando do que mulheres. Mas as mulheres têm uma presença muito importante na história da arte, né? E a gente vai ver isso desde a Renascença, né? A gente tem mulheres colecionando, importantes mulheres colecionando. A gente vai ter rainhas colecionadoras, né? Como foi a Catarina da Rússia, depois nos Estados Unidos a Peggy Guggenheim, uma importante colecionadora, nossa, e muitas outras, né? Fora essas mais comuns, que estão mais na mídia, em função na mídia não, né? Nos livros de história, digamos assim. Fora essas, né? Outras que começam a se descobrir, né? E que tiveram grande importância. Então, essa é uma história que precisa ser revelada, precisa ser recontada, precisa ser analisada e publicizada, né? Para a gente mostrar que o colecionismo não é um ambiente exclusivamente masculino, pelo contrário, ele tem uma participação das mulheres muito importante, e elas são par e passo aí, agentes que contribuem com o sistema, alavancam carreiras, promovem eventos, né, e contribuem, enfim, de uma forma importantíssima. Então, tem muito ainda a ser discutido, né? Eu espero que poder continuar com essas pesquisas. Eu levantei muitos nomes de muitas mulheres colecionadoras, eu não vou citar todas aqui agora porque eu tenho uma memória péssima, se eu não fizer uma colinha, eu vou falar alguma bobagem, mas tem muitas mulheres importantes, essa é uma história muito bonita, eu espero continuar com essa pesquisa e espero que as minhas colegas historiadoras e historiadores também se animem a levantar esses nomes. Isso a gente não tem no Brasil uma regulamentação adequada, né? Quem quer doar para um museu as suas obras ainda tem que pagar uma taxa para essa doação. Então, isso é um absurdo, né? É um desserviço que as leis nacionais fazem às pessoas que colecionam. É um desestímulo, inclusive, né? Não só nesse sentido, mas em todos os sentidos. Quem coleciona sofre muito desestímulo do Estado em relação a leis que possam favorecer, estimular pessoas a adquirir. Tanto é, por exemplo, um sintoma disso é
uma quantidade expressiva das coleções nacionais, das coleções no Brasil, são coleções de obras feitas no Brasil. Por quê? Porque a legislação de importação é absolutamente afrontosa. Tem que se pagar aí, às vezes, quase 55% acima do valor de compra, com o risco de perder a obra na alfândega perdida em um daqueles containers que ficam lá, por vezes, muito tempo, né? Sofrendo com a ação do tempo, num ambiente que é inóspito, né? Hostil para a obra de arte. Então, essa legislação da importação de obras de arte, ela é muito complicada, é muito ruim. Agora, em relação ao futuro, que são, por exemplo, aí as instituições dos colecionadores, que eu abordo também, né, que deveria ter uma regulamentação, leis que favorecessem, que estimulassem, né, as colecionadoras e os colecionadores a abrirem os seus museus próprios. Na legislação brasileira, a gente tem dois caminhos, um que é a associação com ou sem fins lucrativos, ou então o ente fundacional, as fundações, né? E as fundações são aquelas que mais garantem perpetuidade, porque elas exigem, para serem constituídas, que seja feita uma doação, que é um patrimônio, e elas são reguladas pelo Ministério Público, que faz auditoria anual. Na insolvência, né, na solvência dessa fundação, o Estado, ela é estatizada, né, o Estado encampa e é entregue a uma instituição congênere. Então, por exemplo, o Museu de Arte de uma fundação como a da Vera Chaves Barcelos, no Rio Grande do Sul, que é em Viamão. Se caso acontecer algum problema com a instituição, o Museu de História de Viamão abriga essa fundação. Felizmente, a Vera deixou um fundo, um endowment, né, para a fundação, que vai manter a fundação com esse recurso para essa fundação poder continuar. E, bem, então isso é uma questão que precisa ser discutida, precisa ser melhorada. A questão do comodato, por exemplo, que é um outro instrumento que a colecionadora e o colecionador pode dispor, também é um problema, né? Há colecionadores que defendem, outros que não. Comodato, que significa? As obras de uma coleção ficam emprestadas para um museu durante um período, e o museu arca com a responsabilidade da manutenção dessas obras, e ela pode voltar a qualquer tempo para a casa da pessoa que coleciona. A gente teve esse episódio aí da venda da coleção do Edmar Cid Ferreira, que era o dono do Banco de Santos, né? A coisa foi o ano passado, inclusive num leilão que chamou a atenção do sistema da arte, no ano passado, com o James Lisboa. E o MAC de Niterói, o MAC da USP, né, o Museu de Arte Contemporânea da USP, que abrigou durante anos esta coleção, não recebeu nada em troca, né, pelo período que ficou lá essas obras, gastando luz, gastando o trabalho, o tempo dos funcionários dedicados aí à restauração. Enfim, isso tudo tem um custo, né? Mas esse seria uma outra possibilidade. A gente está num processo de renovação dos debates, né, e de reatualização aí das agendas, né, e de modo geral em todos os campos sociais, e a arte não fica de fora, né? Então, sim, a gente tem. Eu até vou confessar aqui uma coisa, eu até cheguei a comentar em algum momento que eu achava um pouco conservadora as coleções de arte no Brasil, mas depois eu fui me dando conta, pensando melhor, analisando tudo mesmo que eu tinha levantado, eu fui vendo que não é tão assim, né? Que as pessoas que colecionam, elas vão aderindo, elas vão absorvendo os debates que estão sendo feitos, né? E esses debates, na medida que surgem, eles vão sendo, com o tempo, incorporados às coleções. Quando eu pensei isso, nesse conservadorismo, né, eu não acreditei aí o fator temporal, que é tão importante, né, de amadurecimento da compreensão
das coisas, né? E aí eu fiz essa reflexão e percebi que como é ainda muito recente esse novo debate, né, do que tu comentaste dos artistas racializados, né, da presença das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, né, a gente está falando aí coisa que vem crescendo e se incorporando, digamos assim, nos últimos 10, 15 anos, né, a despeito de tudo que já foi feito anteriormente, mas eu estou dizendo que nos últimos tempos, principalmente nos últimos anos, isso se aguçou, né? Então, sim, a gente encontra nas coleções coleções de mulheres, né? Mulheres colecionando mulheres, embora não seja uma grande tendência no Brasil, mas durante a pesquisa eu encontrei uma colecionadora de mulheres e uma outra colecionadora que abriu um nicho específico de mulheres. Depois de terminada a tese, eu fiquei sabendo de outras mulheres, mais duas mulheres que colecionam obras de mulheres. Encontrei colecionadores no Rio de Janeiro com obras de artistas trans, né? Dois colecionadores, um que eu entrevistei e outro que eu conheci depois da entrevista, estão constituindo nichos para discutir a questão do homoerotismo nas suas coleções. Enfim, a gente tem aí pipocando algumas sementinhas, né? Que estão absorvendo essas produções nas suas coleções e colocando em debate com as obras já adquiridas, né? E formando novas narrativas. Isso é bastante interessante de ver esse movimento, né? E à medida que o mercado absorve, né? Então isso vai, obviamente, vai chegar nas coleções, é inevitável, né? Então a gente está num momento agora ainda, digamos assim, de um engatinhar desses novos debates. Eu acredito que muito próximo aí, nos próximos anos, a gente vai ter coleções mais específicas. Tem um colecionador do Rio de Janeiro que é negro e está montando um núcleo expressivo de obras de artistas negros na sua coleção, né, tanto mulheres quanto homens negros. Então é isso, assim, a gente vai buscar aqui, buscar ali, a gente vai vendo que esse movimento, né, começa a surgir.